O tratamento das nossas paixões. Pela descrição destes 9 logismos, já podemos sentir quanta experiência psicológica Evagrio reuniu em sua cela. Porém, mais importante ainda do que o conhecimento a respeito dos logismos, é para ele o tratamento dispensado aos pensamentos e sentimentos. Para cada tipo de paixão, Evagrio aconselha um outro método. Os 3 instintos básicos, o comer, a sexualidade e a cobiça, são transformados através da ascese, do jejum e da esmola. A disciplina torna-se aqui um ótimo caminho para não se reprimir os instintos, mas formá-los para que possam estar à nossa disposição como forças em potencial. Superamos a tristeza quando nos afastamos da dependência do mundo, quando nos desprendemos daquilo a que estamos presos, quando nos libertamos interiormente. A maior parte dos conselhos de Evagrio gira em torno do lidar com a cólera. No dia a dia, a ira, a cólera e o rancor ocupam-nos sempre de novo. O que nos ajuda antes de ir dormir é refletir sobre a ira e livrar-se dela, a fim de que ela não se fixe através do inconsciente no sonho, vindo a manifestar-se no dia seguinte como insatisfação difusa. Pois se nós, durante a noite, levarmos a ira conosco, perderemos o controle sobre nós mesmos e continuaremos sendo governados pela ira e pelo rancor a partir do inconsciente. É por isso que nos diz Evagrio: não deixes o sol se pôr sobre a cólera, senão os demônios virão durante o teu descanso noturno, irão atormentar-te, e desse modo haverão de tornar-te mais ainda covarde para a luta do dia seguinte. Pois as alucinações noturnas surgem comumente através da influência agitada da cólera. E não há nada que torne o homem mais apto a abandonar sua luta do que quando ele é capaz de controlar suas emoções. Uma vez que a cólera contagiou o inconsciente, a pessoa perde todo o controle sobre si e estará desamparadamente entregue à própria cólera. E é justamente isso que a dilacera. Refletir novamente sobre sua cólera à noitinha e colocá-la diante de Deus pela oração não é, pois, em primeiro lugar, um desafio moral, mas, antes, um desafio psicológico que auxilia na saúde do corpo e do espírito. Num congresso de sacerdotes, muitos dos padres se queixavam de retornarem à noitinha para casa aborrecidos e frustrados depois de alguma reunião e de não terem nenhuma vontade de meditar ou ler. Em vez disso, eles encobrem sua frustração com comida, bebida e vendo televisão. É então que os sentimentos não elaborados se estabelecem, penetram no inconsciente e no dia seguinte se manifestam como um descontentamento difuso e um vazio. Distanciar-se ao final do dia de seus sentimentos negativos por meio da oração torna-nos, no sonho, abertos para a assistência salvadora de Deus. Mas Evagrio nos adverte, sobretudo contra os jogos de pensamentos com a cólera. Não te entregues à cólera, querendo lutar em pensamentos com quem te aborreceu. Pois isto faz com que nossa alma se ofusque e nosso espírito fique opaco. Mas também devemos valer-nos de nossa cólera como uma força positiva, voltando-nos contra os demônios, contra as tentações e contra os pensamentos que nos impedem de viver. Devemos estar encolerizados quando encaramos os demônios e lutamos contra o divertimento. A raiva é, em geral, uma força importante para nos libertarmos de recordações negativas e afastarmos de nós as pessoas que nos feriram.
Enquanto nos fixamos em torno da ferida, damos poder sobre nós aos que nos feriram, mas são poucas as pessoas que, a miúde, ficam a revolver suas próprias feridas. E é neste momento que a raiva se torna uma força muito importante. Quando posso sentir raiva contra quem me feriu, posso distanciar-me e ser capaz de separar os meus próprios problemas dos problemas dos outros. A raiva é o primeiro passo para a libertação e a cura. Algumas vezes pude constatar que mulheres que sofreram algum abuso sexual enquanto crianças ainda se sentem culpadas e não sentem raiva. Somente quando entram em contato com sua raiva é que elas serão capazes de assimilar sua experiência traumatizante. A raiva é a força que permite distanciar-se da experiência traumatizante e afastar de si a pessoa que causou a ferida, a fim de tornar-se livre para que o Espírito Salvador de Deus penetre novamente. Evagrio dá 3 conselhos em relação à assídia. O primeiro diz respeito à constância. Devemos decididamente permanecer em nossa cela e simplesmente suportar aquilo que acontece em nosso interior. Aceita simplesmente o que a tentação te oferece. Antes de mais nada, encara esta tentação da assídia, pois ela é a maior de todas. Mas ela também tem, como resultado, uma maior purificação da alma. Fugir ou espantar-se diante de tais conflitos torna o espírito acanhado, covarde e medroso. Quando sou capaz de suportar minha inquietação interior e a absorvo com mais atenção, é possível descobrir o que nela se agita. Experimento, então, que ela tem seu sentido. A inquietação gostaria de libertar-me da ilusão de que eu poderia melhorar-me a mim mesmo através da disciplina e que poderia assumir-me a mim mesmo. A inquietação acena para minha fraqueza. Quando eu me reconcilio com ela, ela purifica a alma e dá nova clareza interior. Em meio à minha inquietação, eu experimento uma profunda paz. Por conseguinte, a inquietação deve existir. Por fim, ela há de conduzir-me para Deus da mesma maneira como Santo Agostinho experimentou sua inquietação como estímulo para encontrar sua serenidade em Deus. O segundo conselho refere-se à oração. Quando a assídia nos tenta, é bom que, entre lágrimas, dividamos nossas almas em 2 partes iguais. Uma que anima e a outra que é animada. Nós semeamos sementes de uma esperança inabalável em nós quando cantamos com o rei Davi. Ó minha alma, por que estás aflita e tão inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda haverei de agradecer-lhe, meu Deus e Salvador, a quem eu contemplo. O método aqui recomendado por Evagrio é o método antirrético. Este método foi por ele desdobrado em seu livro intitulado Antirréticon. Trata-se de um método que ajuda não só no caso da assídia, mas em toda e qualquer situação. Evagrio recolhe uma palavra da Bíblia contra cada pensamento que possa tornar-nos doentes e embaraçados diante da liberdade, do amor e da vida, e a contrapõe a estas situações. Desse modo, uma pessoa que continuadamente se repreende dos pecados de sua juventude e diz que com ela tudo está de cabeça para baixo, deve sempre de novo repetir a palavra de 2 Coríntios 5,17, que diz:
Quem está em Cristo é uma nova criatura. O velho passou e o mundo novo se fez. Esta palavra transforma pouco a pouco nossos sentimentos de tristeza e de autocompaixão. Ela nos põe em contato com a força positiva que está em nós, por meio do Espírito Santo, que já está atuando em nós e que, como uma fonte, borbulha em nós, preparando-nos para que, a partir disso, possamos tomar novo ânimo. Contra a ambição, Evagrio indica o remédio da recordação. Devemos recordar-nos de onde viemos, com quais paixões tivemos que lutar e como não foi mérito nosso que tenhamos vencido, mas, pelo contrário, foi Cristo quem nos amparou em nossas lutas. A recordação haverá de mostrar-nos que não temos garantia alguma de nossa vida ser bem-sucedida, mas que isso é antes fruto da graça divina. Evagrio diz que o demônio da soberba e da ambição sempre de novo haverá de aparecer em nós, principalmente quando já tivermos feito consideráveis avanços dentro da ascese. O remédio mais eficaz é a contemplação. Quando nos tivermos unido a Deus através da contemplação, não terá mais valor o que as outras pessoas pensam a respeito de nós, e não mais nos definiremos a partir do reconhecimento e da aprovação, mas teremos encontrado nosso fundamento em Deus. Evagrio expôs o mais sistematicamente possível como tratar dos nossos pensamentos e sentimentos. Este tema, porém, aparece repetidas vezes nas sentenças dos patriarcas. Neles também são apresentados ainda muitos outros conselhos sobre como agir diante das paixões. Os patriarcas nos aconselham repetidamente a nos ocuparmos das paixões e nos familiarizarmos com elas. É possível que o diálogo com os patriarcas nos indique quanta força positiva existe nestas paixões e como esta força pode ser integrada em nossa vida. Duas sentenças dos patriarcas, ambas de Pai Poimen, poderão mostrar isso. Um irmão aproximou-se de Pai Poimen e lhe disse: Pai, tenho inúmeros pensamentos e eles me põem em perigo. O patriarca conduziu-o para fora e lhe disse: Estufa o peito e para os ventos. Ele, porém, respondeu: Eu não consigo fazer isso. Então o ancião lhe disse: Se tu não consegues fazer isso, também não és capaz de impedir que os pensamentos se aproximem de ti. Resistir a eles, porém, é sua tarefa. Fica evidente nesta sentença que não nos é possível deter os pensamentos. Nós não somos responsáveis pelos pensamentos que surgem em nós, mas somente pelo modo como nos comportamos com eles. Assim, não somos ruins quando os pensamentos nos afligem, pois não somos nós que pensamos estes pensamentos, mas são eles que vêm de fora em nossa direção. Este discernimento entre nós como pessoa e os pensamentos que afluem em nossa direção é que nos dá a possibilidade de tratar adequadamente os pensamentos. É a partir desse momento que nós não nos acusaremos imediatamente quando o ódio ou o ciúme tomarem conta de nós, mas, ao contrário, pensaremos como reagir para que eles não nos dominem. A propósito,
Não se trata jamais de reprimir os pensamentos, mas de conversar com eles ao modo como nos ensina este segundo ensinamento dos patriarcas. Certa ocasião, Pai Poimem perguntou ao patriarca José: que devo fazer quando as paixões se aproximam de mim? Resistir a elas ou deixá-las entrar? E o ancião lhe respondeu: deixa que entrem e lute com elas. Tendo regressado das 7, permaneceu em sua cela. Mas eis que veio para as 7 um tebano e disse aos irmãos: perguntei a pai José: quando as paixões se aproximam de mim, devo resistir ou devo deixá-las entrar? E ele me respondeu: não deixes absolutamente que entrem, mas apaga-as imediatamente. Ouvindo pai Poimem que pai José havia falado desta maneira ao tebano, levantou-se e foi ao encontro dele, em Panefo, e lhe disse: pai, eu te confiei meus pensamentos, e a mim respondestes de um modo, e ao tebetano de outro modo. E ao ancião lhe respondeu: não sabes que te amo? Ele disse: sim. E o ancião lhe disse: não me disseste, fala a mim como se falasses a ti mesmo? Ele respondeu: sim, é verdade. Então o ancião lhe disse: quando as paixões entrarem e lutares contra elas, dando a elas e delas recebendo, tornar-te-ão mais provado. Porque eu falei a ti como se falasse a mim mesmo. Outros há, porém, aos quais não convém que as paixões se aproximem deles. Eles precisam afastá-las imediatamente. O que se manifesta aqui é que existem dois caminhos diferentes de tratar as paixões. Um deles é familiarizar-se com elas e deixar que entrem para que possam ser melhor observadas. Pois quando eu estiver familiarizado com minha paixão, poderei descobrir a força que ela contém. E é possível que ela me diga que tipo de ansiedade nela reside e para onde mais especificamente gostaria de me conduzir. O diálogo com a paixão me indica o que em mim não deve viver. Por exemplo, se há uma grande raiva dentro de mim, é porque ela sempre tem um sentido. Não há sentido algum simplesmente em reprimi-la. Talvez ela me faça ver que eu acabei dando demasiado poder aos outros. A raiva poderia então conceder-me força suficiente para lançar para fora de mim os outros na intenção de livrar-me deles. Certa mulher, cujo marido era alcoólatra, notou que estava possuída por sentimentos de ódio, a ponto de chegar a ter pensamentos homicidas em relação a seu marido. Por ser capaz de pensar em algo desta natureza, ela acabou acusando-se de ser uma pessoa totalmente má. É isso que acontece com muitas pessoas que se culpam por seus pensamentos negativos. Os monges, porém, são neste aspecto muito mais misericordiosos. Eles dizem que o pensamento em si não é ruim, mas que ele tem um sentido. O que eu preciso é descobrir a força que se esconde nele. No sentimento de ódio ao marido, subjaz o seguinte impulso: eu também tenho um direito de viver. Eu não admito que me matem. Quando vivencio este impulso, não preciso apelar para o ódio. O sentimento de ódio que toma conta de mim não é mau. Trata-se de um sinal de alarme que
estou concedendo poder demasiado de mim mesmo a um outro. Se ouço o sinal e ajo de modo correspondente, o sentimento haverá de afastar-se. Se reprimo o sentimento, nunca conseguirei livrar-me do ódio, e então haverá de destruir-me. Portanto, não somos responsáveis pelos pensamentos que surgem em nós, mas pelo tratamento que lhes damos. Mas há também outros, diz-nos Pai José, para os quais é melhor simplesmente cortar os pensamentos e sentimentos negativos, fazendo com que não se aproximem e nem se instalem. Quando percebo que sempre de novo estou a pensar em pessoas que me feriram, então poderá ser de grande auxílio proibir estes pensamentos. Ou então aceito totalmente os pensamentos e reflito sobre como reagir a eles. Assim, serei capaz de assimilá-los e de afastá-los. Se, porém, apesar disso, esses pensamentos sempre de novo tendem a crescer, então não faz sentido continuarmos a meditar sobre eles. Então, eu preciso simplesmente interrompê-los e afastá-los de mim. Outras pessoas são fascinadas por pensamentos suicidas que elas ficam imaginando. Nestes casos, é necessário interromper os pensamentos quando surgem. Ocupar-se com eles por tempo demasiado poderá ser perigoso. Poderá haver também pensamentos destrutivos, dos quais temos consciências já há muito tempo, mas que apesar disso sempre de novo tendem a crescer em nós. Também neste caso, não faz sentido continuar a analisá-los. O que devemos fazer é afastar-nos deles. Sou eu mesmo quem deve descobrir qual método empregar neste caso. Normalmente, convém meditar sobre um sentimento. Para isso, eu preciso frequentemente do amparo de uma outra pessoa, com quem eu possa conversar a respeito dos meus sentimentos. Porém, se os pensamentos sempre de novo tendem a voltar, então poderá ser útil proibi-los para si mesmo. Mas existem também pessoas que de antemão proíbem pensamentos negativos para si mesmas e justamente por isso são ainda mais atormentadas por eles. Neste caso, seria conveniente ocupar-se com os pensamentos. Certa vez, uma jovem mulher e mãe contou-me que ela geralmente se assustava com a possibilidade de poder matar seu filho. Às vezes, quando estava a enfaixá-lo, era surpreendida pelo pensamento de poder matá-lo naquele instante mesmo. Nestes momentos, ela entrava em pânico, pensando que de fato isso alguma vez poderia acontecer. Neste caso, não há sentido algum em simplesmente proibir o pensamento, pois era justamente aí que ele realmente vinha, ao seu encontro com um poder maior ainda. Mas se ela fosse capaz de conversar com este pensamento, então certamente ele haveria de dizer-lhe para se reconciliar com sua agressão. Como mãe que era, achava que poderia unicamente amar seu filho, que não deveria ter nenhum pensamento negativo em relação a ele. E, no entanto, é absolutamente natural que a mãe não somente ame, mas que também sinta vontade de agredir. A agressão tinha, no caso dela, o significado que ela não se identificava plenamente com a criança, mas que estava à procura da distância necessária de que precisava para, com o passar do tempo, poder amar seu filho. Por conseguinte, a mãe deveria prestar atenção para sua agressão, para então decidir-se de maneira correspondente a fim de cuidar melhor de si mesma. Então, sim,
seu relacionamento com o filho haveria de tornar-se algo equilibrado. Todavia, quando ela reprimia e recalcava todas as suas agressões, estes pensamentos incontrolados de querer matar o filho tomavam realmente conta dela. O diálogo com os pensamentos é conveniente, sobretudo no caso do medo. Também o medo tem o seu significado e quer me dizer algo, pois sem ele eu também não possuiria medida, querendo constantemente exigir demais de mim. Todavia, o medo geralmente me bloqueia, mas, se converso com ele, é possível que me aponte para uma atitude falsa em relação à vida. Não raro, o medo provém de um ideal de perfeição. Eu tenho medo de cometer uma gafe, de cometer alguma falha. Eu não me atrevo a falar no grupo por medo, porque eu poderia vir a gaguejar ou porque os outros poderiam achar isso ruim. Também sinto medo de ler, uma vez que poderia vir a me atrapalhar. Nestes casos, o medo sempre revela expectativas exageradas. Em última análise, é a soberba que provoca o medo. Assim, a conversa com meu medo poderia conduzir-me à humildade, isto é, a humilitas. E eu poderia reconciliar-me com meus limites, com minhas fraquezas e falhas, dizendo, por exemplo, posso cometer gafes, não tenho obrigação de poder tudo. Porém, existem também medos que me indicam falsas atitudes de vida, mas têm necessariamente uma ligação com o ser humano. É o caso do medo da solidão, do medo da perda e do medo em relação à morte. Em cada pessoa existe uma parcela considerável de medo diante da morte. Em algumas pessoas, chega ao ponto de tornar-se ameaçador. Neste momento, seria importante conversar com o medo nestes termos. Sim, é certo que um dia morrerei. O medo pode me ajudar a reconciliar-me com a morte e a me convencer de que sou realmente mortal. Quando examino o medo a fundo, quando o admito, é possível que em meio ao medo eu experimente também uma profunda paz. O medo se transforma em serenidade, liberdade e paz. Um outro tipo de medo pode vir a atingir-nos quando olhamos para nossa profissão, nossa doença e nosso casamento. Ficamos com medo e nos perguntamos: nosso casamento é capaz de manter-se? Seremos capazes de nos manter fiéis? Seremos capazes de suportar as dores que a doença nos possa trazer? Fala-se atualmente do medo dos jovens de assumirem algum compromisso, jovens que já não desejam comprometer-se através do casamento, nem desejam mesmo assumir um compromisso definitivo dentro de uma ordem religiosa. Um apotegma nos ensina aqui uma outra maneira de lidar com o medo. A respeito de pai Teodoro e pai Lúcio de Enatom, disse que passaram 50 anos zombando de seus pensamentos nestes termos: depois deste verão, iremos embora daqui. E quando chegava o inverno, diziam: depois deste verão, nos mudaremos daqui. E assim fizeram durante todo o tempo estes pais inesquecíveis. Muitas pessoas são tomadas pelo medo quando imaginam que precisariam ficar sempre no mesmo lugar, ensinar sempre na mesma escola ou ficar presa a uma certa família. O que pode ajudar nestas horas é dizer realmente sim para a situação em que me encontro. Às vezes, um sim absoluto pode ser uma exigência demasiada. Ele fornece o medo e a angústia de sermos capazes disso.
poderia ser o caso de, como os patriarcas Enatom, contentar-nos em dizer apenas o sim para o dia de hoje. Dizemos sim hoje. Amanhã talvez seja diferente. Amanhã talvez estejamos em outro lugar. Este método foi assumido por muitos grupos anônimos de autoajuda. Os alcoólicos anônimos sabem que não podem garantir para si mesmos que serão capazes de ficar sem beber. Eles pedem a Deus a força de poder viver sem álcool apenas durante aquele único dia. Desta forma, nossa vida obteria melhor resultado caso não quiséssemos tudo de uma só vez. Mas, se pedíssemos a Deus sempre e unicamente a força para aquele único dia. O outro pensamento de que falávamos, sair do convento, abandonar o casamento, ou vir a beber novamente, não será totalmente renegado. Brincamos até com ele, mas com isso tiramos-lhe sua força. De uma maneira ou de outra, este pensamento há de vir. Portanto, não faz sentido algum combatê-lo totalmente. Se o tratarmos na brincadeira, nunca chegará a ter poder sobre nós. O método dos patriarcas nos preserva de encarar de uma só vez todas as consequências. Nós nos deixamos conduzir por um caminho de esperança de que Deus haverá de guiar-nos. Olhamos para o próximo trecho do caminho, mas não pensamos continuamente em todo o longo e penoso caminho. Um outro método de abordar os nossos pensamentos e sentimentos, nossas paixões e necessidades, consiste em pensá-los até o fim, em imaginá-los até as últimas consequências e em permitir a representação das paixões. Desta maneira, podemos tirar-lhes a sua força. Força com que eles sempre de novo tendem a combater-nos. Talvez também acabemos por descobrir para onde as paixões realmente estão querendo nos conduzir. Não raro, por exemplo, as fantasias sexuais representam algo totalmente diverso. A ânsia de estar vivo, de abandonar-se, de entregar. Se eu continuamente lutar contra as fantasias sexuais e as reprimir, elas sempre retornarão. Todavia, se for capaz de pensar nelas até o fim e de senti-las, elas poderão transformar-se num impulso de vida e até mesmo num impulso em direção a Deus. Conta-se que Pai Olímpio não fugiu da ideia de se casar e tudo pensou em seus mínimos detalhes. E mais, fez uma mulher de barro, olhou para ela e disse a si mesmo: Vê, esta é a tua esposa. De ora em diante, precisarás trabalhar muito, a fim de sustentá-la. E trabalhou muito. No dia seguinte, preparou novamente uma porção de barro e deu forma a uma filha, e disse para si mesmo: Tua mulher deu à luz. Agora é necessário que trabalhes ainda mais para conseguires sustentar e vestir tua filha. Fazia isto a ponto de extenuar-se, e então disse a si mesmo: Não posso mais suportar o trabalho. E disse ainda a si mesmo: Já não podes suportar o trabalho, então também não queiras uma esposa. E vendo Deus seu esforço, tirou-lhe a sua luta, e ele alcançou tranquilidade. Pai Olímpio aceita o desejo de querer dormir com uma mulher, chegando até mesmo a formar uma mulher de barro. Encara seu desejo com sinceridade,
e também é capaz de confrontar o desejo com a realidade. Querer viver com uma mulher significa para ele, simultaneamente, trabalhar em favor dela. Talvez nos pareça simplório o argumento de ele não desejar uma mulher apenas por causa do trabalho demasiado. O decisivo aqui, porém, é o seguinte: se por um lado Olímpio trata sem medo de sua necessidade de possuir mulher e não somente a representa na fantasia, mas chega mesmo a moldar uma mulher de barro e a encarar realmente. Por outro lado, no entanto, ele não fica parado na bela fantasia de querer dormir e viver com a mulher, mas também descreve para si as consequências. Apresenta o desejo em sua realidade, e porque o desejo é pensado em sua realidade nua e crua, ele perde o seu caráter ameaçador. É neste momento que Pai Olímpio se torna capaz de encarar e tratar o desejo de um modo sóbrio. O problema de certos homens e mulheres não casados está no fato de construírem representações românticas sobre o casamento. Se eles devem enveredar pelo caminho do casamento ou não, isso jamais poderá ser decidido a partir de uma representação romântica, mas a partir de uma pergunta nua e crua, se é este realmente o seu caminho. Saberei se realmente se trata do meu caminho, quando também sou capaz de encarar as suas consequências. Este método, no entanto, não vale somente para os não casados. Muitos sonham com castelos no ar. Ficam insatisfeitos porque a fantasia lhes promete um mundo mais bonito. E é justamente nisso que o método de Pai Olímpio se torna benéfico. Trazendo o castelo no ar para a terra, confrontando a fantasia com a realidade e encarando todas as possíveis consequências. É nesta hora que a fantasia se transforma, revelando o que realmente em mim gostaria de viver e como eu poderia ligar este desejo com a realidade sem precisar desfazer-me do meu atual ideal de vida. Mas ainda um outro pensamento pode afligir-nos. Abandonar a vida levada até o presente momento, deixar a atual profissão, fazer algo completamente diferente, muitas vezes todos os argumentos nesta hora de nada adiantam. Este pensamento volta sempre à tona. No entanto, também para estes momentos, alguns ditos dos patriarcas nos indicam um caminho concreto. Um deles, depois de ter lutado durante longos anos contra o pensamento de visitar um determinado irmão, chega a refletir concretamente sobre a maneira como vai ao encontro dele, como cumprimenta e como fala com ele. Fica imaginando também a refeição com ele. Cozinha algo para si, come e bebe à vontade e imediatamente a luta desaparece. Pessoas insatisfeitas com sua profissão necessitam ocupar-se realmente, nem que seja uma única vez, com a profissão desejada e experimentá-la, para então poderem retomar saudavelmente ao estado atual com um novo vigor e contentamento. O mesmo vale também para um marido, que possa ter se apaixonado por uma outra mulher. Geralmente, ele só conseguirá desprender-se de seus sonhos românticos quando representar concretamente para si mesmo como seria viver com esta mulher, abandonar tudo o que fez até o presente e estar dia após dia ao lado dela. Quando coloca seus sonhos dentro da realidade e realmente os admite, também será capaz de desligar-se deles.
Também no método antirrético, já exposto acima, ao tratar da superação do ocídio, está em jogo o conhecimento dos seus próprios pensamentos para procurar, então, dentro da Sagrada Escritura, a palavra capaz de curar os pensamentos doentios a partir de suas causas. Este método, que consiste em falar uma palavra bíblica contra seus próprios pensamentos e sentimentos negativos, foi assumido até mesmo pelo método americano do assim chamado pensamento positivo. Neste caso, porém, muitas vezes é como se nós pudéssemos manipular nossos sentimentos. Nós só precisamos pensar positivamente para que tudo voltasse a estar na devida ordem. Evagrio fundamenta o método antirrético tanto a partir da prática de Davi como também da atividade de Jesus. Segundo uma de suas cartas, o intelecto precisaria conhecer primeiramente as intrigas enganadoras dos demônios. Este é o pressuposto para o conhecimento de Cristo, para a contemplação. O caminho para lá chegar passa pela luta com os demônios. Por isso, ele, o intelecto, deve ser destemido diante dos seus adversários. Como mostra o bem-aventurado Davi, apresentando palavras tiradas da boca dos demônios e então contestando-as. Com efeito, os demônios dizem: quando ele há de morrer e seu nome desaparecer, ele diz: eu não morrerei, mas haverei de viver e anunciarei as obras do Senhor. E novamente os demônios dizem: foge e permanece nas montanhas como o pardal. Ele diz: pois ele é meu Deus e meu Salvador, meu refúgio vigoroso, e eu não vacilarei. Portanto, observa as palavras que se contradizem umas às outras e ama a vitória. Imita Davi e presta atenção em ti mesmo. O método de Davi consiste em dividir sua alma em duas partes. Entre a triste e a que anima, entre a que é doente e a que é saudável. Essas duas esferas da alma devem dialogar uma com a outra. A parte doente se manifesta através de objeções negativas, tais como: eu não posso fazer isso, ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa comigo, comigo tudo sai errado. Contra tais pensamentos deve-se procurar uma palavra na Escritura. Evagrio fez isso para seus irmãos em seu livro Anti-Recticords. Entretanto, visto que durante os momentos de luta nós não encontramos com suficiente rapidez as palavras que deveriam ser ditas contra nossos inimigos, que são os odiados demônios, e uma vez que tais palavras se encontram dispersas nas Escrituras e é difícil encontrá-las, nós, repletos de zelo, as recolhemos das Escrituras. Desse modo, armados com elas, perseguimos vigorosamente os filisteus, perseverando na luta como homens fortes e soldados de nosso vitorioso Rei Jesus Cristo. O modelo para essa luta é o próprio Cristo, pois, quando tentado pelo diabo, pronunciou palavras da Escritura contra suas objeções mentirosas. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, tendo abandonado tudo para nos salvar, concedeu-nos o poder de andar por sobre serpentes e escorpiões e sobre todo tipo de poder do maligno. Juntamente com todo o seu ensinamento, nos transmitiu o que ele mesmo fez quando foi tentado por Satanás, para que no momento da luta, quando os demônios saem à luta contra nós lançando seus projéteis, possamos enfrentá-los com as sagradas Escrituras, para que os pensamentos perversos não permaneçam em nós, não subjuguem a alma pelos pecados que realmente ocorrem,
não a manchem nem a deixem aprofundar-se na morte dos pecados. Sempre que na alma não existe pensamento apropriado para se opor ao maligno sem descanso e rapidamente, o pecado acaba tendo a supremacia. O método antirrético exige que observemos primeiramente os nossos pensamentos com rigor e os encaremos para ver se nos tornam são ou doentios, se nos levantam ou rebaixam, se correspondem ou não ao Espírito de Deus. Evagrio descreve o exame do pensamento usando a imagem do vigia. Sê um vigia do teu coração, e não deixes nenhum pensamento sozinho, e fala a ele. És tu um dos nossos ou um dos adversários? E se ele pertencer ao teu lar, então haverá de encher-te de paz. Entretanto, se for um dos inimigos, haverá de deixar-te confuso por meio da cólera ou haverá de deixar-te agitado por meio de uma ambição. Assim são os pensamentos dos demônios. Evagrio alude aqui à parábola do vigia de Jesus. Nós devemos observar rigorosamente quais pensamentos gostariam de entrar em nosso lar. Os pensamentos dos demônios, que nos deixam doentes, nos atrapalham na vida e nos fecham para Deus, devem ser barrados com uma palavra da Escritura. E se nós já tivermos encontrado estes pensamentos negativos dentro do nosso lar, devemos expulsá-los novamente dali, valendo-nos para isso de uma palavra da Escritura. Portanto, também neste método, a condição prévia está numa pormenorizada autoinvestigação. A reação aos pensamentos é outra coisa. Nela, não travamos nenhum diálogo com os pensamentos, perguntando o que eles gostariam de dizer-nos e que força se encontra neles, mas simplesmente opomos algo a eles. Este método será então adequado sempre que sentirmos que os pensamentos são inúteis, não nos conduzem por uma senda vital e só querem atrapalhar nossa vida. Esse método é sobretudo adequado quando os pensamentos tendem a voltar sempre de novo, quando já se transformaram numa espécie de roteiro de vida, como o descreve a análise transacional. Segundo esta escola psicológica, muitas pessoas vivem simplesmente seu roteiro de vida. Uma mulher jovem, por exemplo, reconheceu por meio da terapia que seu roteiro de vida era o seguinte: todos os homens são assassinos. Pode-se imaginar que não se consegue viver bem com um tal roteiro. Outro roteiro típico diz: eu sou um fracasso, um perdedor. Comigo tudo vai mal. Eu nunca vou conseguir nada. Proposições como estas já não podem ser mais analisadas. A interrogação de tais pensamentos certamente pode esclarecer-nos a sua origem. Por exemplo, que nós constantemente recebemos tais mensagens dos pais. No entanto, o conhecimento da origem ainda não dissolve estes pensamentos. O que pode ajudar neste caso é procurar, como Evagrio, passagens na Escritura capazes de desfazer e eliminar tais roteiros de vida negativo. Segundo Carl Jung, sempre temos os dois polos dentro de nós, medo e confiança, amor e agressão, tristeza e paz, força e fraqueza. Muitas vezes, porém, estamos fixos num dos polos, no medo, por exemplo. O medo manifesta-se constantemente em pensamentos como: não sou capaz de fazer isso, tenho medo. O que os outros pensam de mim? Vou cometer uma gafe. Eu posso perguntar a este medo o que ele gostaria de me dizer.
Mas posso também perfeitamente recitar para ele o Salmo 118 que diz: O Senhor está comigo, nada temo. O que poderão fazer-me os homens? O verso deste salmo não expulsa por si só o medo, mas pode colocar-me em contato com a confiança que também se encontra escondida em mim mesmo. Com efeito, em mim não há somente medo, mas há também sempre confiança. Portanto, a Sagrada Escritura coloca-me em contato com o que já está em mim, e com isso a confiança que já está em mim pode tornar-se consciente e crescer. Isso relativiza meu medo. O método antirrético, portanto, me coloca em equilíbrio comigo mesmo, impedindo que os pensamentos negativos se estabeleçam em mim e me influenciem. Um outro método ainda de lidar com meus pensamentos consiste em falar a respeito deles com uma outra pessoa. Atualmente, os consultórios dos psicólogos estão apinhados de gente, porque não ousamos falar abertamente sobre nós na frente de nossos amigos, sobretudo sobre nossos sentimentos negativos, especialmente sobre nossas paixões, fraquezas e culpas. Desse modo, muitas pessoas acabam ficando sozinhas com os seus pensamentos e os reprimem. Contudo, uma vez reprimidos, os pensamentos começam a ferver, até que num determinado momento a tampa vai para os ares. O fato de contar os pensamentos aos outros retira deles, segundo dizem os monges, o perigo de me aniquilarem. Um dos patriarcas aconselha o seguinte: quando estiveres sendo importunado pelos pensamentos impuros, não os encubras, mas manifesta-se imediatamente ao teu Pai espiritual e aniquila-os. Pois à medida que encobrimos nossos pensamentos, eles se multiplicam e tornam-se ainda mais fortes. Assim, como uma serpente ao sair de seu esconderijo logo sai correndo, assim os pensamentos logo se esvai quando é manifestado. E assim como um caruncho destrói a madeira, assim também os pensamentos maus destrói o coração. Aquele que manifesta seus pensamentos fica curado imediatamente, mas aquele que os esconde fica doente da soberba. O pensamento mau é comparado aqui com um caruncho que corrói o coração. Se por meio do diálogo chamarmos o caruncho para fora, a madeira ficará sadia e o coração poderá sentir-se aliviado novamente.